Bom dia, eu sou Alejandro Cordeiro, sou formado em engenharia elétrica, atualmente estou trabalhando na área de energia e utilities como especialista na empresa Imagem e gostaria de mostrar algumas funcionalidades associadas à ferramenta Utility Network Management como parte da nova plataforma ArcGIS e que está orientado às atividades de utilities de modo geral, setor de eletricidade, gás e água das empresas e que acredito seja bastante útil para os diferentes tipos de análise. Essa é uma introdução para algumas funções e uma maneira de se familiarizar com a ferramenta para os usuários que estão trabalhando em planejamento ou análise de redes. Nesse mapa, estamos visualizando uma rede elétrica típica. A parte superior, que é a linha verde, corresponde à rede de transmissão, e as redes da parte direita inferior, que é a azul e a vermelha, correspondem às redes de distribuição. No momento, vamos nos concentrar na rede de distribuição e o tipo de análise que permite a ferramenta realizar. O primeiro passo é muito importante, é que o usuário trabalhe com uma versão própria para seus próprios estudos de análise. Quando você entra no ArcGIS Pro, em qualquer mapa ou aplicação, o primeiro que o usuário deveria fazer é definir a versão de trabalho. Na parte esquerda, por exemplo, aqui temos uma versão que é a default do sistema, porém, eu gostaria de criar uma nova versão. Posso cambiar para alguma existente que esteja disponível, mas também poderia criar alguma versão a partir de zero. Então, vamos a criar uma versão onde vou colocá-lo como versão 3 e que seja um tipo de permissão, por exemplo, pública, e que cambie a esta versão uma vez que seja criada, ok? Então, criamos a nossa versão e o sistema vai mudar o trabalho para essa nova versão automaticamente com o mesmo mapa, ou seja, criou uma versão filho a partir da versão default. Em nossa rede, nós podemos observar que temos na parte superior um circuito vermelho que corresponde à rede ou subrede que parte de uma subestação, neste caso da parte superior, esse quadrado azul claro, e que alimenta esse circuito até os consumidores finais. Da mesma maneira, o circuito azul tem uma subestação na parte inferior, que é onde se inicia a alimentação de energia para todo o circuito de distribuição azul correspondente. Mas em muitos casos, é necessário realizar algumas manobras para transferência de carga. Por exemplo, digamos que nessa zona azul superior existe um conjunto de hospitais ou laboratórios que precisam sempre ser abastecidos de energia. E nesse caso, está sendo alimentado pela subestação inferior, que é do circuito azul. E por algum motivo, falha a alimentação para essa região e nós precisamos que continue a energia a partir de um outro circuito, o circuito superior, o vermelho. Então, teríamos que fazer uma manobra de transferência de carga a partir de os dispositivos de transferência de carga, como são as chaves ou switches. E existem efetivamente, aqui tem uma chave na parte superior
que poderia permitir a alimentação desse circuito e que no momento não está fazendo isso. E temos uma chave na parte inferior que permitiria bloquear a alimentação desse circuito e que atualmente não está fazendo, está alimentando esse circuito como corresponde. Okay? Vamos a mudar então o estado dessas chaves para que a parte superior continue alimentando esse circuito intermediário e vamos a manobrar esta chave para que não alimente esse circuito. O primeiro caso é pensar em que consiste um conjunto de elementos que podem estar agrupados em um determinado dispositivo. Nesse caso, por exemplo, devido à escala e para não poluir a imagem geográfica que se vê aqui, é visualizado um elemento bem simples, mas provavelmente dentro desse elemento existem vários elementos interconectados. Esse é o conceito de container dentro do ArcGIS Pro, onde um elemento pode conter vários outros elementos. E vamos a verificar isso utilizando a função de container para a manobra desses elementos elétricos. Na opção de Utility Network associado a containers, entramos selecionando o elemento em questão. E aí podemos visualizar que ele entra no container e ao momento de selecionar, realmente nos é mostrado um conjunto de outros elementos. O que nós víamos como uma única chave, em realidade são várias chaves ou fusíveis. Então nós podemos pensar que a alimentação vinha da parte superior da subestação, como corresponde, passava por essa chave, por esse fusível e alimentava esse circuito de aqui. Ao mesmo tempo, também passava por este outro circuito e alimentava este setor de aqui. E o setor inferior não era alimentado porque provavelmente esta chave estava fechada. Vamos a confirmar essa informação verificando o estado de cada uma das chaves. Clicando nessa chave, vamos encontrar que provavelmente está fechado. Correto? Está fechado. Nesse outro fusível também está fechado. Então o circuito alimenta energia dessa maneira. Este outro fusível embaixo provavelmente também está fechado. Assim o circuito alimenta energia como corresponde por aqui. Mas este outro provavelmente está aberto. E efectivamente está aberto, porque não alimenta esse circuito vermelho a esta parte inferior, tanto que está com outra cor. E esse é o circuito que vamos a fechar agora para alimentar esse outro circuito inferior. Então, entrando na opção de edição, nós teremos que definir nossa janela de atributos, selecionar um elemento respectivo para proceder à etapa de edição. Então, aqui, esse que está aberto, vamos a fechá-lo. Perfeito. Ao momento de fazer essa manobra ou mudança de estado, o ArcGIS Pro ele coloca uma caixinha ou um quadrado ao redor do Feature Class, o dispositivo que está sendo mudado, para indicar ao usuário de que existiu uma edição nesse momento. Isso pode acontecer quando há mudanças geométricas ou quando há mudanças ao nível de tabela. O seguinte passo é sair de nosso container e entrar nesse outro container aqui. Por quê? Porque nós verificamos que o que nós queremos fazer é este circuito intermediário seja alimentado pelo circuito de cima e não pelo de embaixo. Então, este pequeno tramo de rede vai ser alimentado pelo circuito vermelho e já não mais pelo circuito azul. Nós fechamos as chaves que estavam na parte superior, o que corresponderia a alimentar essa parte da nossa rede.
porém temos que abrir esse circuito ou essa chave na parte inferior, para que não exista conflito de alimentação na rede do meio. Então repetimos o processo entrando também num container nesse banco de switches ou banco de chaves na parte inferior, para que nos mostre o estado desse container dentro dele. E efetivamente ele tem um conjunto de chaves monofásicas, uma por fase, e que permite o passo de energia da parte inferior à parte superior. Então temos que mudar esse estado, que por default deve estar fechado, para aberto. Dessa maneira, isolamos esse circuito da parte superior para que seja alimentado pela outra subrede que está de cor vermelho. Entrando na opção de edição, repetimos o processo com nossa janela de atributos e selecionando cada uma das chaves que corresponde para mudança de estado de fechado para aberto. Uma vez que se executa essa mudança de estado, como tinha comentado, o ArcGIS Pro coloca um quadrado ao redor do elemento em questão que foi editado. Mudamos agora também para o switch de fase B, correto, para aberto, e de igual maneira repetiremos esse processo para nossa chave de fase C, de tal maneira que as três fases vão estar isoladas, abertas, para que não permita o passo de energia do circuito azul ao circuito vermelho. Uma vez que estão abertas, então podemos sair de nosso container. Perfeito. E inicialmente uno poderia pensar que é suficiente. Não, temos que salvar nossas mudanças, correto? Todo que editamos, e mesmo assim ainda falta um processo de geoprocessamento de atualização de nossa rede. Porém, antes de atualizar a nossa rede, eu queria mostrar para você um resumo do conteúdo de cada uma das redes antes dessa mudança, para que depois comparemos com o conteúdo depois da mudança. Então, neste caso, todo o conteúdo do circuito vermelho pode ser disponibilizado a partir de algumas informações desse circuito. Então, vamos a procurar o elemento de rede de circuito de distribuição de meia tensão, ok? Para mostrar quais seriam as informações que estariam associadas a um circuito de meia tensão. Então, temos em nossas redes a informação que vai ser visualizada nesse momento com a opção Labeling e associada aos circuitos, que resume esses dados do que estou falando. Cada circuito, o vermelho RMT3, tem uma quantidade de transformadores 164, 7,29 MVA de potência está entregando, 496 clientes e um consumo de 125 kA entre todos os clientes desse circuito.
E o circuito azul, ou a subrede azul, ela também tem suas informações-chave de transformadores de potência, 11 MVA, quantidade de cliente 1650 e o consumo. Então, agora, sim podemos realizar o processo de atualização da rede, já que editamos nossas chaves, entramos em nosso análise para definir a opção de Update Subnetwork, que nos permite precisamente realizar essa atualização entre os circuitos que hemos editado atualmente. Definimos que é circuito de distribuição, nossa camada de meia tensão a executar, a atualização de nossa subrede, para verificar que efetivamente essas mudanças que nós fizemos nas chaves dessa parte que era alimentada pelo circuito azul, agora vai ser alimentado pelo circuito vermelho. Durante esse processo de atualização de rede, todos os outros elementos são bloqueados para edição, inclusive dos que não ou nunca foram editados, de distribuição ou de transmissão, porque está sendo realizado um geoprocessamento de atualização de toda a rede para esse tipo de mudanças. Isso demora alguns segundos, mas depois, quando termine, vai poder ser visualizado como ficou a rede, onde essa parte intermediária, que era alimentado pelo circuito azul, vai ser alimentado agora pelo circuito vermelho. É importante realizar essas atualizações ou execuções de ferramentas dentro do ArcGIS Pro, porque isso dá uma validade permanente a esse tipo de mudança. Não só salvar os cambios de estado dos dispositivos, mas validar toda a topologia com esse tipo de ferramenta. É por isso que nesse momento ele está atualizando a sua rede. E já terminando, ele vai mostrar no momento que efetivamente essa parte intermediária que estava sendo alimentado pelo circuito azul e era realmente azul, agora passou a ser vermelho, ou seja, a ser alimentado por essa subestação superior. Houve uma transferência de carga do circuito azul para o circuito vermelho. E vendo agora nossas informações compiladas do circuito, podemos visualizar que mudou um pouco o estado da quantidade de transformadores, a potência, que era na ordem de 7.9 MVA, agora foi para 8.16, os clientes também aumentaram e o consumo também. E do outro circuito azul, a potência, que era da ordem de 11, mais de 11 MVA, diminuiu para 10,65 e os clientes, que eram da ordem de 1.600, diminuiu também para 1.500, com seus respectivos consumos. Então, dessa maneira, realmente se atualizou o circuito e conseguimos fazer nossa análise de transferência de carga. Agora, vamos fazer uma análise associada já não à meia tensão, mas à baixa tensão. E para ela ser efetiva, nós trabalharemos num circuito bem interessante, que é esse que está sendo visualizado nesse momento. Este circuito permite a alimentação de meia tensão, que é azul, e através dos transformadores alimentar as cargas que formam parte do circuito laranja, que é a de baixa tensão. Conforme fazemos um zoom, podem ser visualizadas as cargas, que são os consumidores
de baixa tensão e iluminações públicas que estão associadas a esses postes, e fazendo um zoom mais preciso, também poderia ser visualizado com esse pontinho azul. A primeira análise que vamos fazer é de um percurso de rede, onde definiremos quais são os elementos que são alimentados por esse transformador a partir dessa opção de Data Trace Locations. Vamos a definir um ponto de partida para esse transformador, onde, ao clicar sobre ele, em realidade não só está selecionando o transformador, como também os outros elementos que chegam aí. Mas nós, como vamos fazer uma análise só de baixa tensão, ou seja, ajustante, desconsideraremos as opções de meia tensão que chegam dos outros condutores a esse transformador. E, além disso, teremos que definir que esse transformador comece sua análise pelo lado de baixa tensão, que é o que estamos fazendo no momento. Perfeito. Uma vez que está definido essas características sobre o transformador, procederemos a definir o nosso tipo de análise downstream, ou seja, ajustante. Definimos que é uma rede de distribuição, a camada de meia tensão, que é onde está conectado o lado de alta do transformador, e a camada de baixa tensão, que é nossa análise objetiva. Executamos o percurso de rede e vai ser mostrado no mapa quais são os elementos conectados e que são alimentados por esse transformador. Perfeito. Esses são os elementos de baixa tensão. Como podemos ver, esses elementos de baixa tensão, eles só dependem desse transformador. Asimismo, podemos fazer uma análise de outros elementos que estão conectados à rede, porém são de meia tensão e conectados também à linha onde está esse transformador. Então, vamos fazer uma análise também downstream, mas desde o lado de alta tensão, de alta ou digamos de meia tensão desse transformador, definindo sua opção High and Trace Locations. Além disso, essa vai ser uma análise de ajustante que me vai permitir reconhecer os outros transformadores que estão conectados à linha de meia tensão desse transformador. Por isso, eu coloco como meu objetivo a rede de meia tensão e executamos esse processo. Então, ele vai me encontrar os outros transformadores que estão também nessa mesma linha ajustante. Por que isso é importante? Isso é bastante importante pelo seguinte: muitas vezes, aí me encontrou, perfeito, os transformadores de meia tensão com seus respectivos consumidores de baixa tensão. Por que é importante esse tipo de análise? Porque se em algum momento acontece uma falha na entrada desse transformador, algum fusível, alguma chave de proteção que abre, não só vai deixar isolado esse transformador com seus consumidores, também poderia deixar isolado os outros transformadores, né, que dependem desse único circuito que estou sinalizando aqui e que alimenta esse conjunto
de transformadores no final de linha. Então, é importante identificar as dependências entre os transformadores. De igual maneira, nós podemos fazer uma análise a montante. Por quê? Porque se existe um outro tipo de falha que não seja aqui, na entrada desse transformador, por exemplo, senão em outro ponto da rede, que não sabemos exatamente onde possa estar, teremos que encontrar a montante todo o caminho entre esses transformadores e a subestação. Ou seja, isso requer percorrer todo esse caminho até a subestação. E nesse caminho intermediário existem também outros transformadores que provavelmente têm seu dispositivo de proteção, tipo circuit breakers, switches, chaves, fusíveis, e que, caso falhem ou sejam abertos por algum motivo, por exemplo, sobrecarga, impeçam o passo da energia a esta parte da rede. Então, nossa análise agora vai ser de upstream, ou seja, a montante, de tal maneira que possamos definir como funciona nossa rede, nesse caso, e tentar encontrar esses transformadores. E os outros elementos da rede, obviamente, que estão no caminho entre meu transformador e a subestação. Perfeito. Aqui encontrou, por exemplo, alguns dispositivos de interrupção, como chaves, correto? A saída da subestação e no meio caminho, mas também encontrou todos os outros transformadores que eu comentei. Então, o que significa? Que se acontecer algum tipo de falha que não está na entrada do transformador, poderíamos identificar onde poderia ter sido essa falha. E nesses transformadores do meio do caminho ou nas chaves que chegam à subestação. Podemos ainda isolar um pouquinho mais esse resultado, claro, executando, por exemplo, algumas opções de saída dentro do tracing. Aqui, por exemplo, se definimos uma categoria igual a um controlador, que é o que o Utility Network Management chama aos transformadores, e executamos, ele deveria nos mostrar unicamente os transformadores que foram afetados ou que poderiam ser afetados num caso de falha para esse tipo de análise. Então, por exemplo, aqui, terminando nosso tracing, encontramos que unicamente me deu como resultado os transformadores e já não mais os condutores ou chaves, correto? E que poderiam ser os que originaram a falha entre a subestação que alimenta e nosso transformador final. Essa é uma análise bastante interessante que pode ser utilizado, por exemplo, para coordenação da proteção. De igual maneira, esse tipo de análise poderia ser, digamos, feito em outro tipo de circuito que vamos a ver a continuação, porém é um circuito um pouco mais complexo. A complexidade a qual me refiro, em realidade, é só a inclusão de elementos de iluminação pública aos circuitos que também têm consumidores tradicionais, como residenciais. Então, um circuito que tem um transformador que alimenta clientes de residência e também de iluminação pública é esse transformador que se encontra aqui. Então, vamos a começar a trabalhar
con ese transformador y seleccionar L para nuestra análisis. De esa manera, selecionando L, vamos a hacer una selección de los elementos que también trabajan en baja tensión, igual a nuestro análisis anterior. Entonces consideramos de momento a rede o conductor de media tensão que estão conectados ao transformador e só deixamos o de baixa tensão. Dessa maneira, nós podemos definir no momento qual vai ser nosso tipo de análise ajustante para que identifique os elementos conectados a esse transformador. De igual maneira, nossa camada do lado de meia tensão está conectada ao transformador, porém nossa análise vai ser o de baixa tensão, que é a camada objetivo. Executamos nosso percurso de rede para ver qual vai ser o resultado. Nesse caso, aconteceu uma mensagem indicando ou mais áreas dirty ou sujas foram descobertas. Perfeito. Pode ser que, devido a alguma edição anterior, ficou alguma área sem validar. Então, validamos nosso circuito. É uma opção que sempre deve ser realizada, validada antes de executar qualquer função. E executamos novamente nosso percurso de rede. Assim, então, quando termina o percurso de rede, podemos observar que ele encontrou 133 feature classes ou elementos e que são todos estes que estão aqui. Porém, podem observar que ele também considera não só a rede secundária desse transformador, como também os outros dois transformadores que estão adjuntantes. Para ignorar esses transformadores que estão adjuntantes, temos que definir que nosso percurso de rede de nosso transformador inicie unicamente pelo lado de baixa. E isso está definido quando escolhemos ele para nosso primeiro percurso de rede. Agora sim, que está definido do lado de baixa, ele vai executar o percurso só para os elementos que dependem desse transformador e não os outros que estão conectados pelo lado de média. Novamente, no nosso geoprocessamento de percurso de rede, podemos ver que os elementos encontrados são bem menos em quantidade que no tracing anterior. São 69 e o anterior eram 133. Por quê? Porque agora são só os elementos que dependem exclusivamente desse transformador. Perfeito. Aí, nesse momento, também podemos encontrar algumas características associadas a os elementos encontrados. Por exemplo, os clientes, ponto de serviço, eles podem mostrar algumas informações, como por exemplo, as fases, sendo que as fases variam dependendo se são monofásicos, bifásicos ou trifásicos, e isso é algo que vai ser mostrado a continuação. Nós podemos também fazer análise, por exemplo,
com dados de condutores ou de transformadores, dependendo do tipo de análise que nós queramos fazer dentro de nossa rede. Aqui, por exemplo, nós temos, além dos condutores e dos clientes consumidores de baixa tensão, também temos iluminações públicas e elas também têm suas características de fase ou de tensão. Aqui foram observadas, por exemplo, as fases desses condutores. A análise de diagramas, também chamado de esquemáticos, é uma função interessante do Utility Network para fazer estudos um pouquinho mais detalhados sobre um determinado setor da rede. Então, por exemplo, nós temos essa nossa rede de circuito secundário e podemos criar um diagrama a partir da opção New Diagram para que nos extraia esse setor da rede para uma outra janela onde possamos definir melhor informações que podem ser utilizadas por outros setores da empresa. E para que seria útil esse tipo de análise? Bom, em casos onde se tem que fazer, por exemplo, operações de manutenção, poderia-se imprimir esse setor da rede para dar às equipes de manutenção que estão em campo e fazer seus trabalhos respectivos. Da mesma maneira, para as equipes de planejamento ou de estudos elétricos, seria útil ter, por exemplo, esse extrato de rede para realizar algum tipo de análise de comparações de cargas por fase ou por tipo de carga, se é iluminação pública, se é consumidor residencial, comercial ou industrial, comparação com, por exemplo, o transformador, para ver se está em sobrecarga, e qualquer outro setor que poderia utilizar esse tipo de esquemático, inclusive de controle de qualidade, ou até de informação gerencial. Aqui, por exemplo, já está definido nosso extrato de nossa rede, que equivale a que está dentro do GIS, porém vamos incluir mais informações nesse esquemático. E que outro tipo de informações poderiam ser visualizadas no esquemático para um tipo de análise posterior? Bom, isso é o que vamos ver a continuação. Por exemplo, nós aqui, inicialmente, já vemos de maneira mais detalhada os elementos que são os consumidores e os elementos ou feature classes que são as iluminações públicas como pontos azuis. Do lado esquerdo, ao igual que o conteúdo de um mapa normal, poderiam ser visualizados todos os elementos que poderiam compor um esquemático e nesse caso só temos algum deles. Porém, cada um deles tem uma simbologia que ajuda bastante na identificação. As informações que podemos visualizar, por exemplo, associadas a algum desses elementos, podemos indicar como dados do ponto de serviço. Do dado do ponto de serviço, tínhamos que era possível colocar informações associadas a alguma característica ou atributos deles mesmos, mas podemos colocar, por exemplo, dados de fases, ok? Como indicado dessa maneira para cada um dos pontos de serviço. Junto às fases, poderia ser indicado também outro tipo de informação. Por exemplo, aqui mostramos as fases parecido como estava no mapa, por exemplo, mas podemos sumar
otro tipo de dado, como por ejemplo a información de corriente consumida para cada uno de esos tipos de cliente. Y de esa manera tratar mejor las informaciones que están disponibles. Aquí indicamos que para ese transformador tenemos clientes de fase trifásica consumiendo 200 amperes, tenemos monofásicos, fase B, fase C, con sus respectivas cargas, tenemos inclusive clientes bifásicos. De igual manera, podría ser visualizada informaciones asociadas a iluminación pública. Y para ver eso, procuramos o elemento respectivo de iluminación pública y también disponibilizamos algunos dados de etiqueta o tags para colocarlos no esquemático. Haciendo un pequeño script con dados, por ejemplo, de tensión, podríamos agrupar algún grupo de elementos por su atención para intentar identificar si hay algún que está fuera de la norma. Por ejemplo, aquí tenemos a tensión nominal de esos elementos de iluminación pública, mas también podemos adicionar otro dado interesante que correspondería a fase, comparar con o dado de fase dos clientes que están siendo mostrados no mismo esquemático na parte superior. Então, procurando as fases de iluminação pública, vamos incluí-lo em nosso script e visualizá-lo no diagrama esquemático. Aí temos, por exemplo, então, que nosso diagrama tem informações de tensão e de fase para corrente, para as iluminações públicas correntes, e todas as iluminações públicas são, por exemplo, de fase C. Isso é bastante importante, ¿por quê? Porque se acontece alguma falha nesse transformador associada à fase C, a rua fica sem luz, sem energia. Porém, os consumidores não. Muitos consumidores podem continuar tendo energia, sobretudo os que têm a fase A e B. É por isso que muitas vezes nós não perguntamos como é possível que nós tenhamos energia em casa, mas não tenhamos energia na rua. E é devido a que, às vezes, a alimentação da iluminação pública é uma fase diferente da que temos em casa. Isso também é possível analisá-lo dessa maneira. Se podem fazer outro tipo de análise, como sobrecarga de transformadores, se tivesse um utilitário para fluxo de potência integrado ao ArcGIS, e também se podem fazer comparações de modo gráfico com algumas ferramentas de Utility Network Management que vou mostrar no momento aqui. Por exemplo, se pode mostrar algumas informações agrupadas, compiladas sobre as cargas ou inclusive sobre as fases, definindo uma categoria, por exemplo, de fase de corrente para o universo de pontos de entrega de energia dos clientes. Então, aqui definimos que temos um cliente de fase A, que é indicado aqui, temos um cliente de fase AB, que está lá, temos dois clientes de fase ABC, que são esses dois, né? E assim, clicando sobre eles, me mostra no mapa quais são os respectivos clientes
segundo a fase. Também podemos combinar informações com serviço de carga. A carga que consome cada cliente, né, podemos agrupá-lo com as fases para que seja mostrada em conjunto, digamos, as fases e o consumo. E aqui, dessa maneira, podemos visualizar, por exemplo, que existe um consumidor na fase C com 100 amperes e temos 4 consumidores também de 100 amperes, mas da fase B. Os que consumem 150, temos um de fase C, temos 3 de fase BC, temos 3 de fase BC, 4 de fase A. Os que consumem 200 amperes, temos 6, aqui em realidade teria que ser a conta, não a soma das fases, sino a conta para indicar quantos consumidores. Agora sim, um consumidor de fase C, que consume 100 amperes, e 2 de fase B, que também consumem 100 amperes. Todos eles consumem 150, há um de fase C, um de fase BC, um de fase A. E de que consumem 200 amperes, tem um de fase AB e um de fase ABC. Dessa maneira é possível visualizar esses circuitos e com indicadores. Finalmente, podemos analisar, digamos, de forma agrupada os dois diagramas, se gostaríamos de mostrar os dois mapas ao mesmo tempo, por exemplo, de nossos circuitos, ok? E no GIS. É uma maneira de comparação para ter dados associados e ver a localização, por exemplo, de quem é que está alimentando esse circuito, né? Por exemplo, estes transformadores que já não foram ao diagrama esquemático, são os que alimentam nosso transformador, e aqui algo mais detalhado ao nível de análise introdutório de nossa subrede. Bom, espero tenham gostado dessa pequena apresentação. É só uma introdução a um tipo de análise de rede, primária e secundária, no caso de uma empresa de utilities elétrica, mas, como comentei anteriormente, esse tipo de análise também é possível fazê-lo para redes de água e redes de gás. Muito obrigado a todos por haber assistido esse vídeo. Até a próxima.